Boa noite. Divulgado investimento de quase 7 milhões de reais no Parque de Rodeios e qualificação ao acesso da Roselândia. Mas deste valor, a gente tem 5 milhões e 700 concentrados nessa parte do acesso, né? Que é uma grande obra de mais de 2 quilômetros, quase 2,5 km, e mais 1 milhão aproximadamente que vai ser aplicado dentro do Parque de Rodeios. O Parlamento Municipal acompanhou o anúncio no CTG Lalau Miranda. E eu respondia para as pessoas quando perguntam por que investir se tem tantas necessidades, porque o camperismo, a cultura gaúcha, a tradição gaúcha, ela tem uma participação econômica muito grande, e eu mesmo vou me comprometer junto com outros, nós trabalharmos esses números e futuramente trazer, enquanto isso contribui no PIB de Passo Fundo. Vereadores pedem intervenções no trevo de saída para Amaral. Se caiu uma chuva de um dia, não tem como transitar aqui nesse trecho. A água fica empoçada, podendo causar acidentes graves, né? Porque os veículos vêm nessa direção, tem um período que tem que travar aqui, um trecho tem que fazer a frenagem. O Parque de Rodeios e o acesso à Roselândia irão receber melhorias. O investimento foi anunciado ontem e é de quase 7 milhões de reais. Quando começamos na gestão Pedro Almeida, o Parque de Rodeios foi um dos pontos onde nós primeiro colocamos o nosso olhar. De novo, né, por conta da pandemia, o parque estava há bastante tempo fechado e a gente percebeu o quanto houve de desgaste nisso, quanta coisa precisávamos fazer para colocar esse parque no ponto onde ele merece estar, em termos de cuidado, de cuidados, de melhorias, de ofertar, enfim, um espaço tão importante, né, tanto para os nossos tradicionalistas, quanto para a imagem da nossa cidade e o futuro, inclusive, do parque como lugar turístico, né? E o olhar do prefeito, por isso eu falei no começo da gestão, né? O olhar do prefeito foi muito... Ele realmente valorizou a nossa preocupação e desde então começamos a pensar em tudo o que precisava ser feito. Fizemos um diagnóstico completo, minucioso, de todas as melhorias que precisariam acontecer. E hoje nós estamos então aqui para entregar, não o parque ainda, naturalmente, né, mas mostrar esse trabalho que aconteceu durante esse tempo e tudo o que temos programado para que esse parque seja realmente motivo de muito orgulho para todos os passofundenses. Nós estamos estruturando o projeto de qualificação em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de qualificação do acesso. A partir do pórtico, que já foi revitalizado, que agora ainda vai receber um projeto de iluminação, nós vamos também fazer a qualificação da Avenida das Araucárias. São 2.100 metros, onde nós vamos fazer toda a pavimentação, mais uma vez, trocar toda a iluminação pública, fazer um caminhódromo no canteiro central, com paisagismo e ainda demarcar uma ciclorrota, ou seja, não vamos ter uma ciclovia separada, mas junto com os veículos vamos ter demarcado então uma ciclorrota. Isso vai até, para as pessoas se localizarem, até o cartódromo e e na frente do cartódromo também. Entrando no parque nós temos aí outras 3 etapas de projeto. A primeira tem em vista o cumprimento de exigências que a vigilância tem feito de adequação do parque. Então, vão ser refeitas cercas, vai ser colocada um espaço adequado para que a vigilância sanitária animal possa ir lá e fazer o acompanhamento e monitoramento dos animais, uma rampa de carga e descarga dos animais, toda a troca da parte de coxos para os animais, encanamentos, então tem uma série de itens de alteração, de reforma que vão ser feitas nesse aspecto. A terceira etapa consiste na recuperação dos imóveis que estão dentro do Parque de Rodeios. Tem churrascaria, tem secretaria, tem a tradicional casa do prefeito, quando tem os rodeios o prefeito recebe as autoridades nesse local. Então, no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos trabalhar nessa etapa de projeto.
As demais já vão ser iniciadas, as que eu já citei vão ser iniciadas ainda nesse início de semestre, ou seja, segunda metade de 2022. E temos ainda uma quarta etapa, que depende da aprovação de recursos de emenda parlamentar. Já temos a sinalização, estamos na fase documental, que é para a gente instalar lá no Parque de Rodeios uma arena da vaca parada, que é para estimular a criançada, né, no exercício da lida campeira, mas também ao mesmo tempo pensamos num projeto que seja multifuncional, que possa ser utilizado para outras finalidades. Ao todo o investimento vai ser na casa de R$6 milhões e 800 mil reais, mas deste valor a gente tem 5 milhões e 700 concentrados nessa parte do acesso, né, que é uma grande obra de mais de 2 quilômetros, quase 2,5 km, e mais 1 milhão aproximadamente que vai ser aplicado dentro do Parque de Rodeios, nessas mais diferentes reformas que a gente mencionou. Muitos desses investimentos já eram, né, para ser feito, né, e agora a Inspetoria Veterinária do Estado ela veio cobrando, né, um pouco mais rígido, né, vamos dizer assim. Então a gente tem que fazer, né? A gente chegou numa posição que a gente tem que fazer essa exigência para nós poder realizar os eventos. E o prefeito Pedro Almeida, junto com a sua equipe de planejamento, fez um projeto acima, né, do esperado, pois ali a casa que é do veterinário, que tem que ser fixa, ele vai fazer fixo, mas assim vai ter ar-condicionado, vai ter banheiros, vai ter uma estrutura acima, né, do que a gente esperava, né? Então a gente fica com certeza muito contente, muito alegre com essa notícia. Mas a atenção ao complexo da Roselândia vai mais adiante. Um plano de potencialidades turísticas está sendo desenvolvido em parceria com o Sebrae. É muito importante que a gente pense sempre a política pública a longo prazo também, né? Claro que nós queremos ações concretas no dia a dia da nossa cidade, mas a gente precisa pensar também a médio e longo prazo. Por isso nós fizemos uma parceria com o Sebrae Rio Grande do Sul, né? Para que eles desenvolvam conosco um plano de potencialidades turísticas para Passo Fundo. É o chamado Radar Sebrae, né? Então eles vão identificar, dentre outros ativos de Passo Fundo, toda a potencialidade do Parque Turístico da Roselândia, que já tem uma vocação para isso, né? Todo o complexo que acontece lá, vão nos indicar quais são as possibilidades de negócios nessa área de turismo, inclusive chamando outros investidores, né, do estado e fora dele, para investir em Passo Fundo através desse processo. Então nós temos possibilidade de hotéis de águas termais, o próprio turismo rural, né, o turismo de negócios, o turismo da área cultural, né, que nós já temos ali muito bem desenvolvido. Então nós temos certeza que nos próximos anos Passo Fundo vai ter um polo de turismo na área do Parque da Roselândia. Esse é um gargalo que vem de muitos anos, décadas, e nós queremos crer de fato que agora com o prefeito Pedro nesta administração esse processo vai ser dado, porque foi assinado o convênio com o Sebrae para elaborar o projeto, então vai ser quem entende mesmo, e aí elaborado o projeto nós vamos estar planejadamente e executando. Essa assessoria dura 12 meses, né? Então vai ouvir todos os atores, inclusive a Câmara, vai participar ativamente desse processo, os nossos vereadores, para depois eles se transformar numa lei, né? Nós queremos que haja um Conselho de Turismo muito ativo, um plano de turismo, né? Quem sabe até um fundo de financiamento que possa também ajudar os projetos nesta área. Tenho certeza que nós vamos evoluir muito no modelo que a gente fez há anos atrás com a própria cultura, né? Que criou o seu plano também, o Conselho, o Fundo Municipal de Cultura, que hoje tem 300 mil por ano de investimentos. E Passo Fundo vai, naquela região da Roselândia, ela em poucos anos, ela vai se tornar uma nova Passo Fundo, uma nova Roselândia, e com certeza vai atrair muita gente e muito investimento, porque vai ser uma referência. A água que aqui já foi encontrada, ela já foi perfurada, já foi testada, é a mesma água que tem em Piratuba, que tem em Marcelino Ramos, e nós temos aqui, por que não podemos desenvolver? Agora vai, agora sai. Ainda conforme o vereador Wilson Liu, a Câmara Municipal está comprometida com a cultura gaúcha, tanto no planejamento e na busca de recursos, quanto na aprovação das ações do Poder Executivo. Guardar a cultura gaúcha é fundamental para a nossa região, porque está no nosso DNA. E eu respondia para as pessoas quando perguntam por que investir se tem tantas necessidades, porque o campeirismo, a cultura gaúcha, a tradição gaúcha, ela tem uma participação econômica
muito grande e eu mesmo vou me comprometer junto com outros, nós trabalharmos esses números e futuramente trazer enquanto isso contribui no PIB de Passo Fundo, além de que tem um espaço sadio de formação de cidadãos e cidadãs e que precisam desse espaço para, de fato, viver isso, cultivar isso e transmitir para as futuras gerações. A Câmara de Vereadores ela está junto com a administração, entendendo a sensibilidade do prefeito que acolhe, e a Câmara de Vereadores ela precisa estar junto, tanto no planejamento, na busca de recursos e na aprovação das ações, porque o prefeito ele não tem autonomia para dizer, bom, eu faço, eu coloco, eu pago, não. Tudo isso passa pela Câmara de Vereadores. Então, isso que a gente veio trazer essa noite, dizer, o parlamento está junto e está junto com quem quer construir a cidade, com quem quer fazer a cidade melhor, e a cultura gaúcha, a tradição gaúcha, ela nos ajuda e muito. No próximo bloco, vereadores verificam demanda no trevo de saída para Amaral. Nós já voltamos. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava, né? Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui, velho. Os vereadores Cláudio Rufa Soldá e Tadeu Trindade estiveram no trevo de saída para Amaral verificando uma demanda que chegou novamente à Câmara. Agora os parlamentares irão encaminhar um documento ao Executivo pedindo intervenções no local. Até fui procurado ontem pelo Tenente Fernando e eu prontamente me dispus e disse, então nós temos a frente parlamentar, temos as nossas comissões, eu disse, quanto mais foice, mais roçado, então a gente vai lá, vamos fazer um trabalho, vamos gravar também junto para nossas comissões, entrar, ver se é com o Poder Público, se é com o DAE, para a gente resolver isso aqui. Esse entroncamento entre a Presidente Vargas, a 135 e a 324, né, que vem de Amaral aqui para Passo Fundo, em períodos de chuva, como a gente enfrentou agora, e não só nesses de chuvas intensas, mas se caiu uma chuva de um dia, não tem como transitar aqui nesse trecho. A água fica empoçada, podendo causar acidentes graves, né, porque os veículos vêm nessa direção, tem um período que tem que travar aqui, um trecho que tem que fazer a frenagem e muito provavelmente pode ser que não consigam. Porque as pessoas passam a pé aqui, ó, levam um banho de chuva e vocês estão vendo aqui nas fotos que é simples, é só fazer a canalização e aqui as tubulações são tudo trancadas, tanto na beirada como no meio do trevo. Então vê que quem tem que destrancar, se é a Prefeitura ou o DAE, para agilizar esse trabalho aqui no trevo do Rice. Conversamos com o efetivo da Polícia Rodoviária Estadual, que também demonstrou, né, a preocupação por conta dessa água empoçada que fica aqui nesse trecho. E nós viemos aqui então verificar em loco e vendo da possibilidade então de fazermos essa indicação enquanto Frente Parlamentar, enquanto CCJ, enquanto CPDUI, para que a gente consiga encaminhar uma indicação para o Executivo para que esse problema seja solucionado o mais breve possível. Porque nós não podemos colocar em risco a vida das pessoas, até porque o bem maior é a vida, né? 2 policiais do 1º Pelotão Rodoviário acompanharam os vereadores. O comandante Fernando de Paula reforçou que acidentes acontecem com frequência neste local, principalmente em dias de chuva. Apesar de nós estarmos na rodovia, nós estamos a 300 metros aqui desse ponto que a gente se encontra agora, então é considerado, né, uma rodovia com característica urbana. Cada vez que chove, as pessoas quando passam ali sempre nos relatam o mesmo problema. Sim, quanto a outra pergunta, se já aconteceu aqui acidentes, já aconteceram acidentes e quando as pessoas deram as suas declarações falaram que era em virtude da chuva, né, em virtude da água acumulada. Então já aconteceu sim. Hoje é o Dia Nacional do Homem.
A data tem o objetivo de conscientizar o público masculino sobre os cuidados com a saúde, já que a maior parte das doenças são preveníveis. Pensando nisso, o Jornal da Câmara repercute agora os exames mais essenciais com o médico Marcelo Floriano. Falar sobre isso é muito importante porque a gente traz à luz do conhecimento dos homens, ou mesmo das mulheres, que vão orientar os homens que elas têm, no caso o marido, os pais, ou os irmãos, filhos, elas vão orientar que esse homem procure alguém, um especialista, ou mesmo alguém que saiba sobre esse protocolo, para que essa saúde seja abordada de uma maneira mais completa, ou seja, alguns critérios que são elencados ali na saúde do homem, que deve ser visto principalmente a partir dos 40 anos, onde há uma mudança fisiológica no comportamento estrutural e físico do homem. Bom, então a partir disso, sabendo disso, nós devemos o quê? Seguir que o homem vai ser avaliado nessa abordagem clínica, nessa abordagem de um consultório, em aspectos que vão desde do aspecto metabólico, então a gente se pensar não só nas doenças que existam, mas também em ver como que está o metabolismo laboratorial desse homem, tá? Além de uma boa anamnese, um exame físico bem detalhado, nós vamos ver as características do corpo masculino, então o peso correspondente à sua altura também, a questão do metabolismo intrínseco observado através de exames laboratoriais subsidiários e também já pensando nisso, as doenças que o homem possa já ter, por exemplo, diabetes, hipertensão, os distúrbios das gorduras sanguíneas e a famosa gordura da barriga, que passa a ser uma gordura visceral de extremo risco para nós homens, substancialmente, e que passa também a ter algumas implicações, como é o caso de um sequestro hormonal, ou seja, ela passa a roubar o hormônio e converter esse hormônio perifericamente, destruindo parte do nosso hormônio. E através disso nós alimentamos a cadeia de distúrbios metabólicos subsidiários. A questão da sexualidade do homem, não só a questão da ereção, ejaculação, o próprio orgasmo masculino e também as estruturas sexuais do homem, tanto as estruturas genitais e também a estrutura interna do homem, que deve ser visualizada no sentido de que funcionalmente ela tenha atenção para que ela não seja perdida parcial totalmente, e muitos homens vêm para a gente realmente com bastante queixas que acabam protelando a sua resolução, ou seja, eles, por não saberem da necessidade de uma procura precoce, deixam que o problema seja agravado. A seguir, nós temos também a questão da prevenção de estruturas internas no caso do risco de câncer, que é o caso da próstata, né? E outras disfunções, não somente as disfunções neoplásicas, que seriam os tumores, mas também disfunções, por exemplo, como é o caso da prostatite, é o caso do aumento prostático benigno, e que a gente acaba tendo que abordar para esse homem, que vai ser avaliado e que posteriormente, se necessário, será tratado. Outros órgãos, né, no caso do testículo, a região peniana, que também são candidatos naturais à possibilidade de tumores, também devem ser avaliados para que esse homem realmente tenha uma prevenção efetiva realizada. Não somente nós lembramos da próstata, porque muitas vezes o homem fala que a única coisa que foi vista na sua avaliação foi a próstata, lembrando que esses outros órgãos também são passíveis de lesões tumorais. E também a bexiga, né, que é uma estrutura passível de ter tumorações ou mesmo outras disfunções. Outra região também importante seria as disfunções de uretra, que muitas vezes o homem tem lesões uretrais e disfunções nas válvulas que você tem na uretra, causando a perda urinária ou, ao contrário, uma dificuldade de eliminação da urina. Então, essa árvore geniturinária será abordada. No caso ainda, nós temos que avaliar o homem do ponto de vista laboratorial, principalmente na questão hormonal. Até porque a questão hormonal hoje está em alta mundialmente, até pela relevância que se descobriu que esse hormônio tem na vida do homem. Então a questão hormonal deve ser bem feita, avaliada do ponto de vista clínico e laboratorial, e a partir daí, por protocolo, inclusive protocolo de reposição hormonal, o homem deve ser exposto a isso se for necessário. Mas lembrando que essa questão ela faz parte da manutenção da estrutura funcional, não só da região geniturinária, mas todo o nosso corpo, o corpo masculino, precisa do hormônio indistintamente. Em todos os tecidos praticamente nós temos receptores para hormônios, e esses receptores mantêm a integridade física do nosso corpo. Então lembrar que todo esse protocolo já existe e que ele deve ser seguido de uma maneira muito prática, objetiva, melhoraria muito a qualidade de vida, a extensão da vida do homem, ou seja, a longevidade, e também pouparia muitas vidas que têm sido perdidas. A gente vê que as pessoas nunca ouviram falar que existia, primeiro, um dia do homem, que existia um protocolo de saúde masculina, e que esse protocolo ele tem que ser pensado nesse global, não simplesmente numa questão da próstata ou de um órgão ou outro, sim, simplesmente deve ser abordado de uma forma global.
Estas foram as informações do Jornal da Câmara desta sexta-feira. Uma boa noite e um ótimo final de semana.